Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 6 de setembro de 2016. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete desta semana. Agradecemos desde já a sua participação. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. F Brasil. Mulher submetida a primeiro transplante de face no mundo morre na França. Isabelle de Noire, a francesa submetida em 2005 ao primeiro transplante parcial de face do mundo, morreu no dia 22 de abril aos 49 anos de idade. Revelou nesta terça-feira o Hospital Universitário de Amiens, no qual foi operada. A mulher morreu por consequência de uma longa doença, afirmou o centro hospitalar em comunicado, com o qual informou notícia vazada pelo jornal Le Figaro, e acrescentou que essa informação não foi divulgada antes à imprensa para preservar a intimidade da família. Segundo o Le Figaro, os tratamentos aos quais a mulher estava sendo submetida para evitar a rejeição provocaram o surgimento de um câncer. Antes de seu falecimento, a paciente sofreu um novo episódio de rejeição da região transplantada e perdeu uma parte dos movimentos dos lábios, acrescentou o jornal em seu site. De Noire tinha perdido os lábios, parte do nariz e o queixo quando foi atacada por sua cadela em maio de 2005. A operação para tentar reconstruir a sua face em novembro daquele ano durou mais de 15 horas. Sua primeira aparição pública após o transplante aconteceu em fevereiro de 2006, em uma conferência no hospital em que foi transmitida ao vivo por televisões de todo o mundo. Visivelmente emocionada e tímida, a mulher disse à imprensa naquele evento que seu desejo era retornar a ter uma vida normal e se mostrou confiante de que a operação serviria para ajudar outras pessoas que sofriam do mesmo problema. Desde 2005, segundo lembrou hoje o Le Figaro, foram realizados mais de 30 transplantes de face no mundo. HuffPost Brasil. Vê se pode. De tornozeleira eletrônica, japonês da Federal volta a escoltar presos da Lava Jato. Conhecido como japonês da Federal, o agente da Polícia Federal Newton Ishii voltou a escoltar os presos da Operação Lava Jato. De tornozeleira eletrônica, Ishii foi visto nesta segunda-feira na prisão do empreiteiro Léo Pinheiro. Na terça, hoje, foi visto novamente ao lado do pecuarista José Carlos Bunlai, que também usa tornozeleira eletrônica. O agente foi condenado a 4 anos e 2 meses por ter facilitado o contrabando na fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná. Por causa disso, ele chegou a ficar afastado das funções. Ele ficou famoso com a presença constante nas operações. Entre os políticos que ele escoltou está o ex-ministro José Dirceu. Ishii cumpre pena no regime semiaberto, deve ficar em casa entre as 23 horas e as 5 da manhã na semana e não pode sair no fim de semana. O agente, entretanto, não pode sair de Curitiba e região sem autorização prévia. O monitoramento ocorre até dia 21 de outubro. Ei, Brasil! Que coisa! Agora no Economia Real com André Martins, você vai saber qual que é a diferença entre aprovação de lei de orçamento e as pedaladas fiscais. Pois semana passada saiu uma notícia em que as pedaladas fiscais no dia 1º de setembro, um dia depois do impeachment de Dilma, teriam virado lei. Será que é verdade? Será que não? Será que é a mesma coisa? Enfim, André Martins vai explicar pra gente. André, é com você. O assunto que trataremos hoje é sobre pedalada fiscal e lei do orçamento. Me pediram para comentar se pedalada fiscal e lei de orçamento são a mesma coisa. Não, não são. Primeiramente, o que é lei de orçamento? Como funciona isso? O Poder Executivo, seja dos estados, municípios ou da União, elabora o seu orçamento, ou seja, elabora quais são as despesas e investimentos que ele planeja fazer para o próximo ano
quanto de dinheiro vai necessitar e quanto será a arrecadação planejada, projetada que eles imaginam que vão arrecadar. Baseado nisso, eles fazem esse projeto e mandam para o Poder Legislativo avaliar esse projeto, dar o seu aval ou não. Ou seja, preciso que o Poder Legislativo aprove aquele projeto para que o Poder Executivo, prefeituras, estados, façam o seu desempenho, a sua administração no próximo ano. A mesma coisa acontece com o Poder Federal, pelo Presidente da República, com seu orçamento. Foi o que a Dilma fez ao longo de seus anos, o Lula fez e todos os presidentes fazem. Então o que acontece? O governo federal faz uma projeção de quais serão os seus gastos e quais serão a sua arrecadação. E frequentemente acontece do governo errar, principalmente se o governo do PT, que não equilibra muito as contas. Então eles erram sua projeção de gastos e fazem quando chegando no final do ano, eles se deparam que eles não vão arrecadar o suficiente para pagar aquilo que eles tinham planejado de gastos. Então eles fazem nova reformulação mandam para o Congresso, no caso da Presidência da República, para que o Congresso reveja as contas. Eles mandam um novo orçamento, alegando que não vai ser possível aquela arrecadação, e o governo precisa aprovar um novo orçamento. Ou um novo orçamento justificando mais gastos. Porque se o Congresso não aprovar aquele orçamento, acontece perante a lei que o Poder Executivo está infringindo a lei de responsabilidade fiscal, que é aquela que diz que ele não pode gastar mais do que ele arrecada, do que ele projetou. E é um crime perante a lei. Então, para evitar que o governo infrinja nesse crime, precisa novamente de aprovação pelo Congresso. Isso não é errado, porque não somente todos erram seus orçamentos, porque nós somos baseados na projeção de gasto ou de faturamento. E muitos fatores acontecem ao longo de um ano, de meses, que fazem que nós temos que refazer nossas contas. Então, isso não é errado e é necessário. Todos os governos precisam fazer isso. Logicamente, alguns conseguem acertar com mais exatidão o seu planejamento. Então, o que aconteceu semana passada e nos meses anteriores foi isso, que o governo precisou reformular suas contas e passá-las pelo crivo do Congresso. Logicamente, o Congresso tem que fazer a sua parte, não é somente dizer amém. Eles têm que realmente avaliar se aquele novo projeto, aquele novo orçamento está condizente, tem razão de ser. Porque muitas vezes é perigoso que o Poder Executivo coloque alguma coisa ali que seja meio complicada e o Congresso autorize uma coisa que seja nociva para a nação, para os municípios ou para os estados. Com relação à pedalada fiscal, isso, traduzindo para a linguagem do povo normal, significa malandragem, safadeza. A pedalada fiscal nada mais é do que você disfarçar as suas contas, você esconder o que você fez. Você esconder o dinheiro que você desviou para outra finalidade, um dinheiro que foi orçado para uma coisa. Ou seja, tem tantos milhões votados para a segurança, tantos milhões votados para a saúde, e o governo não aplica para onde foi destinado aquele recurso. Coloca em outra coisa, folha de pagamento, comissão, tanta coisa que pode ser feita nesse caminho. Daí, logicamente, as contas não batem. Daí o governo faz pedaladas fiscais, ou seja, o governo tem a administração direta e a sua administração indireta de segundo escalão. Ou seja, primeiro os ministérios, secretarias e logo as autarquias e departamentos que fazem parte dessa segunda administração. Então é uma grande gama de secretarias, ministérios, departamentos, autarquias, estatais, que tem seus orçamentos, tem seus balanços, faturamento, despesas e tudo mais. Então eles fazem tudo uma mistura, ele baqueia, ele diz que, por exemplo, uma certa autarquia ganhou um faturamento muito grande e teve tantas dívidas, só que daí ele pega aquele dinheiro e desvia para colocar na conta de outra autarquia que ele tomou o dinheiro sem justificativa, enfim, ele tira dinheiro de um lugar para outro sem na verdade colocar no balanço que fez essa transferência. Ele faz toda
uma bagunça praticamente ali, que só para quem é do ramo, quem é contábil, quem é analista de finanças, quem é auditor consegue realmente mapear aquilo. E não é fácil. É uma coisa de meses para você rastrear de onde saiu o dinheiro e para onde foi. Então é isso. Ele coloca débito numa autarquia que, por exemplo, não teve débito, para justificar a saída daquele dinheiro. Daí ele pega aquele dinheiro e joga na conta de outra autarquia, de outra secretaria que ele usou dinheiro indevidamente para justificar aquela despesa. E assim ele vai maquiando, vai disfarçando o que fez. Isso são pedaladas fiscais. Ele faz, digamos, ele mente na contabilidade que tal atividade deu prejuízo no encerramento de um ano fiscal, por exemplo, 2014, sendo que na verdade aquele dinheiro deu lucro, mas ele desapareceu. Daí de repente ele aparece novamente no outro ano base, com lucro. Ele acudiu aquele ano que ele precisava fechar rapidamente aquele orçamento, tirou o dinheiro desse ano, passou para aquele, e no outro ano volta para aquele balanço e assim por diante. É uma coisa complicada, mas para quem é do ramo, falar a verdade, ele até se diverte com tanta falcatrua e tanta malandragem. Então acho que vocês devem ter entendido, sim, nessa linguagem bem nossa do dia a dia, o que é lei de orçamento, lei de responsabilidade fiscal e pedaladas fiscais. Ok? Boa tarde a todos. Muito obrigado, André. E assim eu termino o Jornal Breve, desejando a você uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.